Então, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e gestora do Mundos Esportivos, Consultoria e Capacitação. E, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a Martina por ter aceitado esse meu convite de vir palestrar hoje aqui, né, no Mundos. Ela foi aluna do Mundos, terminou o curso agora, e eu achei o projeto dela, né, que ela apresentou no trabalho final, muito interessante, e aí eu resolvi convidá-la, né, para ela apresentar o projeto dela, a ideia dela de trabalho dentro da psicologia, do esporte, do exercício, e também ela contar um pouquinho da história dela como atleta, essa questão da transição de carreira. E aí, mais uma vez, eu agradeço. E aí, fique à vontade, Martina, em começar. Bom, Ana. Vamos lá. Bom, então, primeiramente, agradecer a Ana, né, pelo convite de falar um pouquinho sobre a minha vivência, né, dentro do esporte, também sobre a transição de carreira e os movimentos agora que eu tenho feito com a psicologia em minha vida, né. Participei do curso, né, de capacitação, então foi muito importante também para me dar esse sustento de poder vir aqui falar com vocês um pouquinho. Então, a minha graduação foi na Universidade de Passo Fundo, me formei com a bolsa do vôlei, né, e uma das poucas ainda que tem esse projeto no Rio Grande do Sul que oferece, né, bolsa, no caso, 100%, né. E o nome do meu projeto é Psicologia em Movimento, uma expedição ao corpo, mente, né, e espírito, e que faz parte da minha forma de ver e experienciar a psicologia, né, em minha vida hoje. E muito desse projeto também eu concretizei e eu pensei através de alguns pedais que eu fiz junto com uma turma, né, e algumas pessoas que me acompanharam nesse caminho e que eu pude deixar mais claro tudo na minha mente, assim, através do pedal. Vamos lá, então. Minha trajetória esportiva, então, um pouquinho dela, né? Comecei com 9 anos no colégio, sou de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, onde eu já treinava, então, com várias categorias, né? Meu tio Daniel tá aí ouvindo, então, desde sempre ele me levava para jogar com as mais velhas, né? E isso sempre foi muito importante, assim, no início da minha carreira. E eu também praticava, né, vôlei, futsal, natação. Então, lembro bem das aulas da Luciana Ângelo, que falava, né, que o nosso primeiro jeito de se mostrar no mundo, se expressar, é através do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo tem muita potência quando a gente é pequeno. E poder fazer mais esportes no início, assim, foi muito importante para mim, né? Para esse cognitivo e essa motricidade também ser polida de várias formas, né? Então, comecei super cedo, né? Joguei em 2 clubes no Rio Grande do Sul, além de seleções gaúchas, até que eu fui para São Paulo, onde, inclusive, eu finalizei meu ensino médio. Ela dizia assim, não, termina o ensino médio que tu pode ir para o mundo, né? Então, permaneci 5 anos em Osasco, no Finaz Osasco, naquela época. Foi quando também eu terminei minha base, né? E também fui pro adulto, fui campeã paulista com Paula Pequeno, com todas essas gurias, né? E intercalei, então, os treinamentos do clube junto com a seleção brasileira infanto-juvenil, que aí foi em Saquarema, no Rio, né? Que nós ficamos 4 anos lá, entre clube e seleção, sendo, então, campeã sul-americana, campeã mundial. Eu sou da geração da Natália, da Pri Daroit, da Tandara, né? Todas minhas colegas, minhas parceiras
parceiras de vôlei aí, só que o meu caminho foi um pouquinho diferente que o delas, assim, né? Então, depois vou contar um pouquinho, né, da minha carreira, assim, para vocês saberem um pouquinho. Então, depois do Finasa, eu fui para o Vôlei Futuro, fiquei 2 temporadas, que é em Araçatuba, no interior de São Paulo. E também, depois do Vôlei Futuro, fui para a Espanha. Passei 2 temporadas fora, e aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, e aí eu dizia, não, mas não é só isso que me faz feliz, né? Eu quero algo mais, assim, eu quero poder estudar, quero poder fazer algo com isso tudo, e escolhi a psicologia para continuar no caminho também do esporte, né? E eu sempre fui muito incentivada, assim, pela minha família e por todos, né? Os meus tios têm uma escolinha de vôlei em Nova Petrópolis, então sempre esteve no sangue, assim. Minha mãe hoje é aposentada, professora de educação física, né? Então fui privilegiada, assim, de poder sempre ser muito incentivada e cuidada, né? Pela família. E então também, depois que eu voltei, comecei a estudar então na Fevale, no Hamburgo, e aí eu intercalava, eu jogava entre as 2 universidades, entre a Fevale e entre a UPF de Passo Fundo, já jogava o campeonato estadual. E aí fomos campeões do JUPS com a Fevale, foi bem legal essa época, assim, e eu sempre intercalando tudo, né? Mas eu vinha me formar na UPF em Passo Fundo, porque recebi uma proposta para ir para lá, e a Fevale não tinha a bolsa 100%, enfim, fui para o PF, e aí também fomos a Brasileiros Universitários, né? Fui campeã estadual com a equipe também, então tem uma carreira bem legal, assim, desde a infância até o vôlei de alto rendimento. E aí o campo do esporte apresenta uma importante a gente pode se mostrar muito através do esporte, né? Tendo a nossa vivência ali do corpo no momento presente com a maior intensidade possível. Então, desde pequena, eu sempre fui muito moldada à minha excelência, assim, né? Mas também sempre questionando e sempre muito crítica em relação a não ser uma máquina, sabe? Então, eu sempre tive isso muito comigo, assim, né? E levo isso hoje também na minha prática, né? Que corpo é esse que precisa estar sempre com tudo em cima e, né? Então, o que é realmente ser um atleta, né? Excepcional, apenas os altos níveis, assim, de corporais, né? Físicos, ou por trás também tem dores, né? Muitos finais de semana jogando, né? E os trabalhos emocionais, assim, dentro das equipes, que eu passei, assim, muito distante ainda, né? Do ideal, né? A Marisa tá aí, ela é testemunha disso, né? Porque a última equipe agora que eu joguei, bom, me formei no final de 2019 em psicologia. Em 2020 eu estava no Bradesco Esportes e Educação jogando mais uma temporada de Superliga B, né? E infelizmente foi cancelada devido à pandemia, né? Nós estávamos indo para as quartas de final, então estávamos num subidão, assim, sabe? Para ser, quem sabe, até uma das finalistas. Mas infelizmente isso não aconteceu, né? Então voltei, tinha uma ideia de ficar por São Paulo, né, quando eu terminasse a temporada, mas não permaneci lá. E aí busquei também o curso, né, do Mundus, queria me especializar, e durante a quarentena agora eu vivi mais ou menos um ano sabático, assim, desde dessa última temporada até, de fato, ingressar na psicologia, né, e eu acho que muito do equilíbrio emocional, psicológico, assim, espiritual, né, me sustentaram nessa prática, né, e eu acho que muito da vida, assim, né, a nossa vida, ela fica em paralelo com as sensações do esporte, né, então as sensações se assemelham, né,
Tá cheio, senão ali não tá. Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho da transição de carreira agora, né? O ponto decisivo da minha carreira, então, sempre foi esse equilíbrio, né? E chamei aqui de um match point, né? Foi como um ponto decisivo mesmo fazer essa transição, né? Através de cuidado, muita terapia, né? Como fazer essa transição da melhor maneira possível, né? E o que eu percebi, assim, muito do que a gente vive e sente dentro do esporte, a humanidade também tem passado, sabe? E eu sempre busquei fazer um paralelo de tudo isso, né? Então, quando eu estava no Rio Grande do Sul, aqui, que eu estou no Rio Grande do Sul, mas quando eu estava lá na casa dos meus pais, eu coloquei bastante... queria viver outras experiências assim com o esporte, né? Então, comecei a pedalar, comecei a ver outras formas de me exercitar, né? Porque eu não queria parar assim, mesmo parando com o vôlei, queria continuar fazendo alguma coisa. Então, fiz muitos pedais, né? Com muita gente legal assim que me acompanhou. E aí começamos a pedalar 300 quilômetros, 400 quilômetros em 3 dias, assim, umas loucuras, assim, né? Só que foram essas loucuras que me fizeram, assim, encarar essa mudança de fato. Tipo, eu senti que eu era capaz de, sim, de mudar minha vida, né? Amadurecendo essa ideia, assim, de mudar de fato, né? Então, hoje, né, a humanidade tem passado por muitas coisas, inclusive ficar muito tempo conectado, né, com o celular e menos, então, com a mente, com o corpo e com as emoções que a gente sente, né? E hoje, intercalando, assim, com o que eu venho pensando, 40% ainda da população brasileira ela não é ativa. E isso gera também ansiedade, depressão, obesidade, né, trazendo alguns aqui. E dentro da minha visão, assim, o movimento sempre esteve interligado comigo, né, quem me conhece, assim, mais tempo, sabe, ainda mais estando em equipes, né, de alto rendimento, né, tu sempre tá aqui, tá lá, então o movimento sempre fez parte de mim, assim, né, e esses movimentos trazem bem-estar, né, o esporte traz bem-estar, pode gerar novas sinapses, emoções positivas, né? E a ressignificação também, porque através do esporte, né, a gente pode ressignificar quem a gente é, o que a gente está fazendo no mundo, né? E aqui eu coloquei entre parênteses aqui, teto na pedra bonita da Gávea, não sei direito o nome lá que vocês chamam, Ana, mas ele tem um curso de bem-estar e neurotecnologia a serviço do corpo e mente. Então, o Rui, ele faz toda uma neuroplasticidade, né, com as pessoas que querem voar de asa delta, e ele prepara as pessoas para fazer esse voo e simplesmente a rampa e esse salto é como uma nova vida, como novas possibilidades, né, novos ideais, né, deixar alguma coisa para trás, né, simplesmente mergulhando em algo que eu acredito e que a psicologia em movimento hoje propõe, né? E, assim, eu sempre gostei muito do setting terapêutico da psicologia do esporte, né? Que não necessariamente precisa ser dentro de um consultório, né? Por que então não unir a terapia e o esporte fora do consultório com alguma prática, então, que dialogue com a vida, né? Com alguma ativação comportamental, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, digamos assim, não está conseguindo levantar da cama, fazer novas sinapses, trazer essa pessoa com um sofrimento psíquico e ela pode se beneficiar com o esporte, né? Então,
Vamos seguindo aqui. Então, a psicologia em movimento é o que hoje, né? Assim como o atleta e a equipe escolhem seu perfil cognitivo, o paciente também pode eleger um movimento ou um esporte. Eu digo aqui que o atleta e a equipe escolhem perfis cognitivos, porque isso a gente viu no curso também, a respeito das equipes que não mudam, né? A gente vê muitas vezes seleções, muitas seleções que não mudam as pessoas, né? Sempre uma vocação, porque um perfil cognitivo de fazer aquele time funcionar, né? Então, por que não fazer isso? Por que não deixar, então, o paciente, né, eleger um movimento ou... assim, sempre fui muito crítica, né, com pessoas que o técnico não botava para jogar ou alguma coisa que, né, que acontecia que deixava lá a menina esperando, enfim, porque tem algo de um controle cognitivo ali que está dentro do que o técnico, né, acredita e tem como rede, né? E enfim, trazendo isso para a psicologia em movimento, então, também quero falar um pouquinho do comportamento emocional e mental vinculado, então, ao comportamento físico da neurociência, né? Que é um pouquinho disso que eu falei do Rui também, né? Da neuroplasticidade, né? Que ela nos permite aprender novos hábitos, com todos esses sentires, né? De estar em contato com a natureza, de poder pedalar, de poder caminhar, de poder sair num parque, né? E hoje eu vejo um caminho muito bonito, assim, de poder unir as duas coisas, porque eu também não consigo descolar, né, o movimento da minha vida, então vejo muito produtivo, assim, essa forma de abordar e de poder falar, né, sobre a psicologia através do esporte. Então, dentro do contexto da psicologia do esporte, né, além do trabalho com atletas de alto rendimento, nós temos, então, a psicologia do exercício, que, então, utiliza atividade física para tratar, por exemplo, depressão, como eu falei antes, né, transtornos de ansiedade, fobia social, entre outros, humana, que a Ana também trabalha, né, que, então, adapta os conhecimentos e as técnicas da psicologia do esporte para entender a performance do ser humano para além do esporte. Então, pessoas que querem se preparar, né, para alguma prova, algum concurso, ou até quem trabalha com artes, teatro, né, artistas, dançarinos, profissionais de diversas áreas, assim. Então, todos estão, de alguma maneira, treinando e se preparando para performar e atuar no mundo. Então, qualquer coisa que nós façamos hoje, por exemplo, eu quando fui preparar, né, essa palestra para passar para vocês um pouquinho da minha experiência, também estava, né, treinando e me preparando para performar. Então, qualquer coisa que a gente faça hoje em vida, né, estamos sempre focados em algo e tentando fazer o nosso melhor, né? Então, a psicologia em movimento é mais ou menos isso, né? Ela foca em seres humanos e não é preciso ser um atleta, né, para se permitir uma terapia saudável, prazerosa, em contato com a natureza, né? Seja ela de bicicleta, em quadra ou a pé, ou numa bela caminhada, né?